A paz do Senhor, queridos irmãos e amigos, mais uma vez estamos aqui com muita alegria no nosso coração, com um prazer enorme para compartilhar a palavra do Senhor com você. Estamos na EBD Professores e este é um programa de estudo bíblico da Escola Dominical para Professor, das lições de adultos da nossa revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E este estudo nós realizamos aqui no nosso templo, na primeira Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. E toda segunda-feira nós colocamos este programa aqui à disposição dos irmãos a partir das 9 horas da manhã. Sou o pastor Elvis, sou da primeira Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica e a nossa igreja fica situada na Avenida Saturnino Rangel Mauro, 162, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, no Espírito Santo. E é um prazer ter você aqui conosco e a gente poder compartilhar da palavra do Senhor e dessas lições maravilhosas que estamos estudando. Pastor Mário. Olá, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui nesta programação, onde juntos estaremos estudando a palavra de Deus nesta lição preciosa de número 9, quando vamos meditar e aprender de Deus tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar. Que este programa seja para você semanalmente necessário. Amém. Glória a Jesus. E é uma bênção muito grande. Quero lembrar-vos que a nossa escola dominical, sempre aos domingos, aqui em nossa igreja, às 8h30 pela manhã. E nós temos aqui várias classes para todas as idades, departamento infantil, adolescentes, jovens, adultos, enfim. E você será muito bem-vindo a hora que você puder vir fazer-nos uma visita. Será uma alegria muito grande recebê-lo aqui em nossa igreja. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que será ministrada no próximo domingo, dia 29 de maio de 2022. E o tema desta lição, tão abençoado quanto os outros que nós estamos estudando, dá até uma pena que daqui a pouquinho acaba essa revista tão linda e maravilhosa. Orando e jejuando como Jesus ensinou. Olha que espetáculo de assunto, que lição maravilhosa que veio aos nossos corações, ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a nossa vida, para a sua igreja aqui, né? E nós vamos orar para entrarmos neste assunto, nesta lição, que eu tenho certeza que edificará muito a sua vida e esse estudo enriquecerá a sua aula no próximo domingo. Querido e eterno Deus, bendito Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade. Mais um dia estamos aqui na tua presença para estudarmos a tua santa e gloriosa palavra. Que teu Espírito Santo nos ajude, que teu Espírito Santo nos ilumine, que o Senhor esteja conosco, abençoando-nos, a cada um de nós aqui no estúdio e a cada professor ou aluno que esteja nos acompanhando neste programa. Que o Senhor esteja conosco, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, este programa sempre vai, como eu falei, fica né, no canal do YouTube da DCI, Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica, toda segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã. Também você encontrará através dos tocadores de podcast, mas aí é apenas em áudio, que é um podcast, e você poderá escutá-lo no Spotify, no tocador da Google, da Apple, e você ali no seu celular, né, você pode, ou até mesmo na TV, você pode colocar, e você vai ouvir também todo esse estudo. Então, dentro do seu carro, na sua caminhada, indo para o serviço, onde quer que você esteja, você tem acesso também a este podcast, que é este comentário, ou este estudo bíblico aqui, para professores da nossa querida e amada EBD. Lembrando que o nosso estudo é para a revista dos adultos, tá? E é uma bênção, tem sido uma bênção muito grande para a nossa vida, em nome de Jesus. E hoje, desta feita, nós estaremos estudando este tema, orando e jejuando como Jesus ensinou. Lição de número 9, será ministrada 29 de maio, próximo domingo.
O texto áureo desta lição está em Atos capítulo 13, versículos 2 e 3, e nos diz bem assim: disse o Espírito Santo, apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A verdade prática nos fala o seguinte: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Queridos irmãos, já daqui a gente já começa rasgando o verbo. Crente que não ora e que não jejua é complicado. É muito complicado, né? Eu estava até, a gente sempre fala aqui na igreja e conversando até também com o departamento de liderança, estava falando exatamente isso. Querido professor, você é professor da escola dominical. Se você não tiver uma vida de oração, seu trabalho não prospera. Se você não tiver uma vida de jejum, não há condição de ter unção sobre a tua vida. É necessário a oração e o jejum para Deus derramar suas bênçãos, derramar sua unção para que teu trabalho cresça. É assim que a gente faz, pois tudo que a gente mexe é de forma sobrenatural. Há um mundo espiritual em tudo isso, e isso não é conto, isso é fato, isso é realidade, está conosco. E a gente só consegue ganhar essas coisas, sermos vitoriosos, com a presença de Deus. E a presença do Senhor vem aqui, ó, através do ensino bíblico, que nos ensina a orar e a jejuar. E a gente precisa. A leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 6, vai dos versículos 5 até o 18. Mateus 6, de 5 ao 18. Fala bem assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Todo mundo já viu e a vida dele já acabou por ali já, né? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Olha que oração lindíssima. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. De novo, a mesma coisa da oração. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Glória a Jesus. Esta é a leitura bíblica que nós fizemos em Mateus 6, de 5 a 18. Vamos aos objetivos da nossa lição, desta lição de número 9. Isso está no plano de aula. Eu sempre falo aqui, queridos, mas gosto de repetir. Explore a revista que você tem. Você precisa ler tudo. Nós temos leitura diária,
nós temos plano de aula, nós temos sugestão de hinos para serem cantados, tá bom? E isso tudo, temos os subsídios, o auxílio teológico, né, o auxílio bibliológico, a gente tem um monte de coisa. Há uma riqueza muito grande aqui e isso te ajuda a dar uma aula bem melhor, tá bom? Então, os objetivos da nossa lição, primeiro, vamos conceituar a oração como um diálogo com o Pai. Segundo, nós vamos explicar a oração que Jesus ensinou. E o terceiro, vamos relacionar a oração e o jejum. Olha que coisa linda, maravilhoso, né? Vamos a essa lição então? A introdução fala bem assim: nesta lição, aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai em secreto, Ele não estará indiferente às aspirações da alma, isto é, às nossas orações. Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum sejam realizados da maneira que Jesus ensinou. Por isso, estudaremos o modelo verdadeiro de oração e jejum ensinado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. Essa é a introdução, pastor. O Sermão do Monte, irmãos, verdadeiramente é a alma dos evangelhos, conforme já foi dito aqui, logo no comecinho dessas lições. São ensinamentos práticos, diários, que cada cristão deve fazer, deve exercer. Veja que nesse Sermão do Monte, aqui os ensinos de Jesus são os mais simples. Aqui não é colocado as profundidades teológicas, escatológicas, né, que toda a Bíblia contém. Então veja que a Bíblia, ela não é somente um livro de revelações, de mensagens profundas, mas também de mensagens simples, práticas e diárias. E na lição de hoje, o que é que estamos a aprender? Como orar e jejuar à luz da Bíblia, conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Então tenha você uma vida de oração e de jejum, e você será um crente vitorioso, vitoriosa. E não é para orar e jejuar só quando você está passando pelo aperto ou pela prova. Pelo contrário, faça isto sempre, porque quando a prova chegar, que te encontrar em oração e em jejum, a coisa será bem mais amena. Como diz aquele coro, né, o corinho do hino 296 da nossa harpa: quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Não é orar quando o problema chega, mas é orar sempre, para quando o problema chegar, já te achar em oração. A tua vitória será muito mais facilitada. Então que a lição de hoje venha nos dar esta conscientização. Pensemos nisso. Muito bem, queridos. Então vamos à nossa lição de fato, que é, primeiro, nós temos, e eu já falei sobre os objetivos, né? Nós vamos conceituar a oração como um diálogo. Então a oração é um diálogo com o Pai. E aqui a gente tem alguns subtópicos. Primeiro, a natureza da oração. Segundo, como os homens de Deus viam a oração. Terceiro, a maneira de orar. Então vamos a elas. Primeiro, a natureza da oração. Podemos dizer que a oração é o diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas, como confissão. Aí tem várias referências, 1 Reis, capítulo 8, versículo 47, Neemias 1:6, Daniel 9, de 3 a 15. Segundo, a adoração, tem Salmos 45, 1 e 8, Mateus 14, 36, Apocalipse 4, 11, comunhão, né, é outro tópicozinho da oração, Gênesis 18, 33, Êxodo 25, 22, ações de graças, feito
de um modo belíssimo por Miriam, que nós temos o exemplo lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 20 e 21, também feito por Débora, Juízes 5, e Davi, 2 Samuel 23, de 1 a 7. No Novo Testamento, Paulo exortou os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração, tá? Sempre. Pelo exposto, em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente nossas orações é a busca da glorificação do Pai, como está em Mateus capítulo 6, versículo 9. Mas também devemos pedir, suplicar e perseverar em nosso pedido como Daniel, e está em Daniel capítulo 6, versículo 10, e a mulher Ciro-Fenícia, né, fizeram em Mateus 15, de 21 a 28. A resposta de Deus para quem o busca incessantemente, conforme o apóstolo Paulo nos incentiva a fazer, como está em Efésios 6, 18, 1 Timóteo 2, 1, 2. Finalmente, podemos ainda pontuar a oração intercessória como exemplo de Samuel, bem como o da igreja primitiva, que está em Atos capítulo 12, versículo 5. Então, só para a gente, porque foi muita informação aqui, só para a gente recapitular as formas da oração, né, que a gente pode dizer que a oração é um diálogo da alma com Deus: confissão, adoração, comunhão, ações de graças, e ele deu o exemplo de Miriam, de Débora, de Davi, e Paulo nos afirma que nós devemos orar dessa forma. É o primeiro subtópico, pastor, da lição. A oração é um verdadeiro diálogo entre o homem e Deus. Quando eu falo homem, é claro, estou me referindo ao ser humano, onde está incluso aqui também a mulher, homens e mulheres, seres humanos, conversando com Deus. Oração, irmãos, não é uma reza, não é aquela coisa repetitiva, sempre as mesmas coisas. Tem gente que faz de oração uma verdadeira lista de supermercados, né? Faz aquela lista para ir no supermercado para fazer compras. E tem gente que faz uma lista de pedidos e apresenta diante de Deus. Isto vira uma reza. Oração é conversar com Deus, é abrir sua alma, todos os seus sentimentos, e contar para o Pai as suas necessidades, dificuldades, alegrias e tristezas. E nesta oração, você a Ele confessa tuas culpas, teus pecados, e dele recebe o perdão. É na tua oração que você o adora, que você se prostra diante dele. No grego prosquíneo, se prostrar aos pés de alguém que lhe é superior e reconhecer o seu senhorio. Irmãos, oração é gratidão, é ação de graças, é você agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na tua vida. Salmo 126, versículo 3. Oração é súplica, onde você ora por você mesmo, pela tua vida. Mas oração é intercessão, onde você ora por outrem, assim como Jesus fez. Tanto é que o capítulo 17 de João, o título do capítulo é a oração sacerdotal. Jesus orando em favor dos outros. Tudo isto você faz diante de Deus em oração. Lembre-se disto que vou te dizer: aonde há muita oração, há muito poder. Aonde há pouca oração, há pouco poder. E aonde não há nenhuma oração, não há nenhum poder. Orar é conversar com Deus, é falar com Deus. É um privilégio que somente o filho tem com o seu pai. É você inclinar a tua cabeça no peito de Deus, assim como João fazia com Jesus Cristo. Oração está se falando de intimidade, de relacionamento íntimo entre a criatura e o seu Criador, entre o súdito e o seu rei.
entre o servo amado e o seu senhor estimado, aquele servo livre que foi pelo Senhor resgatado, que o colocou em liberdade, mas que em ato de gratidão ele resolve permanecer com o seu Senhor dentro da sua casa. Isso é muito, muito importante. Como tem sido a tua vida de oração? Tem sido um altar permanente, onde os sacrifícios ali são ofertados, onde o fogo continuamente está aceso, ou o teu altar virou um local que só tem cinzas, que retrata um passado que outrora foi muito bom, mas que agora morto está. Altar com cinzas é passado que não volta, mas o altar tem que estar aceso com a chama do presente, apontando para o futuro, e assim Deus sempre presente está na vida daquele, daquela que ora. Muito bem, queridos, nós vamos para o segundo subtópico deste primeiro tópico, e fala bem assim o segundo: como os homens de Deus viam, enxergavam a oração. A Bíblia nos incentiva a orar porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. Lucas 18:1, 1 Tessalonicenses 5:17, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras, ele dá um exemplo aqui, ó, via a oração como um recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes, como está em Esdras 8, de 21 a 23. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. Mateus 4:2, Lucas 6:12, Marcos 1:35. E os apóstolos também perseveraram em oração, como está em Atos capítulo 6, versículo 4. A oração é a mais poderosa arma que o ser humano pode ter. Basta aquele ou aquela que estão a orar estar em plena comunhão com Deus. Nós temos exemplos maravilhosos na Bíblia que foram resolvidos só pelo poder da oração. Veja em Josué capítulo 10, versículos de 13 em diante, por exemplo, quando a batalha estava travada entre os israelitas e seus inimigos. Chegou a tarde, caiu a noite, e ali as tropas de Josué perderiam a batalha, porque eles não conheciam aquele terreno que os seus inimigos conheciam. E Josué usou do mais poderoso recurso, né? Ele orou a Deus, apontou para o sol e o sol se deteve. Nós sabemos hoje em dia, né, pela ciência, que não foi o sol, o sistema solar que parou em si, mas foi Deus que segurou o eixo da terra. E durante aquela noite inteira, mais de 11 horas, o sol estava ali parado, todo o sistema. Imaginem o milagre, irmãos. Porque se o sistema todo parou, Deus foi obrigado a mexer em tudo para que o mar não invadisse a terra, né? Para que as coisas demais não aglomerassem, uma batendo na outra. Veja que poderoso é esse Deus. E que poderosa foi a oração daquele homem de Deus, e Deus ouviu. E com isto, o exército de Josué teve vitória. Com o próprio Moisés, ele orou a Deus e as pragas vieram sobre o Egito. O mar vermelho se abriu, a rocha seca brotou água, a água amarga virou doce, não faltou maná para o povo do deserto, a roupa não se rasgou, o sapato não se furou, e 40 anos se passaram, tudo por conta do poder da oração. Vocês se lembram de Elias orando no Monte Carmelo, 1 Reis 18? Que o fogo desceu literalmente, queimou todo o holocausto e lambeu toda a água, e todos clamaram dizendo, só o Senhor é Deus? Ficaríamos aqui horas a fios, falando de exemplos miraculosos por meio da oração. Mas para finalizar, eu só quero falar de Eliseu. Vocês se lembram daquela passagem que um exército inteiro cercou a cidade de Dotã para prender o profeta? E o moço do profeta ficou com muito medo. E Deus
através do profeta Eliseu. Ele orou a Deus e todo o exército foi ferido de cegueira. E um profeta só, sem arma nenhuma, conduziu todo aquele exército para a cidade de Samaria, todos sem enxergar. E ali ele desarmou a todos eles, ainda deu comida para eles e os mandou embora depois que tornou a orar e eles voltaram a enxergar. Um homem desarmado que desarma todo um exército pelo poder da sua oração. Isso é tremendo, meus irmãos. Então, ore a Deus. Não é só para Deus fazer milagres, não. Mas você pode orar para Deus, para ter com Ele um relacionamento diário, para que Ele te sustente a fé, te fortaleça em tudo, te dê saúde, abençoe tua família, teus negócios, a igreja onde você pertence. Enfim, é na oração que você terá as mais poderosas vitórias em Deus. Terceiro subtópico nos fala a maneira de orar. Aqui ele é um pouquinho grande e a gente vai destacar, né, de algumas formas aqui, de forma pausada. Vamos lá. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto. Aí ele extrai a oração aqui. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Por isso, não podemos orar de qualquer maneira. É preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. O que eles falaram? Senhor, ensina-nos a orar. Foi um pedido dos discípulos, Lucas 11:1. E a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de orar. Então vamos lá. Primeira, ou letra A quem a oração deve ser dirigida? A oração deve ser dirigida a Deus Pai, em nome de seu Filho, Jesus Cristo. E ele cita algumas referências aqui, né? João 16, 23 e 24. A quem a oração deve ser dirigida? Segundo, a postura do corpo na oração. Não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração, pois as Escrituras revelam formas diversas de orar. Aí ele cita em pé, deitado, prostrado, assentado, andando, de joelhos, com as mãos estendidas, etc. Né? Isaías 38:2, 1 Reis 8:54, né? Mas aí eu já vou colocando aqui para a gente ir comentando. A postura do corpo na oração. Nós temos o costume, queridos, é claro que a Bíblia não relata isso aqui e você pode realmente, em pé, deitado, prostrado, assentado, andando de joelhos, tanto que a Bíblia fala ora sem parar, meu irmão, ora sem cessar, né? Mas nós, por que nós dobramos o nosso joelho para orar, por exemplo, quando a gente chega na casa do Senhor? Isso é um costume nosso, porque isso nos traz um sinal de reverência, de respeito. Aleluia. Nós dobramos os nossos joelhos a quem devido. E isso nos faz lembrar lá do episódio que está no livro de Esté, quando o Mardoqueu não dobra o seu joelho para referenciar aquele camarada que queria que todo mundo se dobrasse diante dele. Porque nós nos dobramos apenas diante do nosso Deus. E a ele sim nós nos dobramos. Não somente ele, os jovens que foram lançados na fornalha também não se dobraram diante daquela estátua. Mas diante de Deus nós nos dobramos. Então, como um ato de reverência, como um símbolo de a gente estar prostrado diante dele, nós tomamos essa atitude de chegarmos à igreja e dobrarmos o nosso joelho, como é um excelente costume de muitos, e esse costume deve ser preservado. Da mesma forma, quando em casa, dentro do nosso quarto, nós oramos. Podemos orar deitado? Pode, meu irmão. Você pode orar deitado, você pode, né, orar de pé. Não é que Deus não vai receber, mas como num ato de reverência,
né? Eu sei que muitos têm esse costume, a começar de mim, a gente dobra o nosso joelho para falar com o Senhor, porque ali com os nossos joelhos dobrados, nós estamos reverenciando, demonstrando para Ele o profundo respeito que nós temos por aquele momento, que é um momento sagrado, é um momento específico de falarmos com o nosso Deus, que merece total atenção, e aquele momento é dele. Então nós fazemos isso. Então a postura do corpo na oração, claro que a Bíblia não fala, olha, tem que ser assim. Mas nós temos esse costume, e um bom costume que nós precisamos preservar, né? Letra C é o horário da oração. Tem um horário regular para falar com Deus? É bíblico e é bom. Salmo 55, 17, Daniel 6, 10, Atos 3, 1. Mas a Bíblia também diz que devemos orar sempre. Lucas 18, 1, Efésios 6, 18. Tem gente que separa um horário, tem gente que ora pela madrugada, tem gente que... Enfim, nós temos aqui na nossa igreja o costume de estar fazendo o programa ao meio-dia, a oração do meio-dia, de segunda a sexta-feira. É um horário determinado, né? A gente faz todos os dias aqui na nossa igreja às 8 horas da manhã, de domingo a sexta-feira, na verdade, né? Que os irmãos já chegam aqui no domingo para orar. Então, 8 horas da manhã, nós estamos aqui em oração. E assim vai as programações da igreja. Então, esses horários, eles fazem bem, são bons, entendeu? Porque regula a nossa vida. Porque se você não tiver também uma programação, não, eu oro daqui a pouquinho, o nosso dia é tão agitado que vai passar, ninguém conseguiu, virou uma doideira e ninguém fez nada. Então, se você tiver um horário para se dedicar a isso, é bênção, maravilha, tá bom? Mesmo que a Bíblia não fale, a Bíblia não fala, não, você tem que orar a tal hora. Não, isso não existe. Mas nós fazemos isso para que a gente seja regular nos nossos compromissos até com Deus. Então, é bonito que se faça isso, né? E tem apoio bíblico também. Letra D. Estou dando logo uma geral para a gente matar aqui, porque senão a gente vai ficar só nesse tópico aqui, porque é o maior que tem. O lugar da oração. Vamos lá. Jesus disse que podemos orar secretamente em nosso aposento e noutro lugar solitário. Essa ideia aqui nos traz a ideia de intimidade, de momentos a sós com Deus. O apóstolo Paulo nos diz que podemos orar em todo lugar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Então nós temos o costume de orar coletivamente na igreja. Quando a gente se reúne aqui, nós começamos o culto com oração. Durante o culto fazemos várias orações. Isso é costume nosso, que é um costume bom também. Mas isso não substitui de forma nenhuma, tá? O nosso momento sozinho com Deus. De jeito nenhum. Nós oramos com os nossos irmãos, nos reunimos com eles e juntos nós pedimos e rogamos, agradecemos, louvamos ao Senhor. É um momento inteiro de oração. Na verdade, o nosso culto inteiro é uma oração. É o nosso momento coletivo com o Senhor. Mas também precisamos dos momentos a sós, em nosso quarto, em nosso aposento, aonde nós falamos com Deus. E ali, meu irmão, é bênção demais, é maravilhoso e nós podemos nos alegrar demais com isso, tá? Então, é bíblico a gente ter o nosso momento particular com Deus. E o decoro na oração, que, não, tem mais um ainda, né? Decoro na oração. O decoro diz respeito à sinceridade, decência e reverência no ato de orar. Olha aqui, tá vendo? É por isso que quando a gente chega, nós temos o costume, sim, de dobrar os nossos joelhos, porque nós temos que ter reverência. É um momento muito especial para todos nós. Não pode ser tratado de uma forma qualquer, não é não. É algo especial. E nós encaramos isso com todo respeito. Então, precisa desse ponto. O decoro diz respeito à sinceridade, decência e reverência no ato de orar. E o último, o estado do coração na oração. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. Vê que coisa linda, pastor? Repita a letra A.
A letra A, a quem a oração deve ser dirigida? Está vendo só, irmãos? A quem a oração deve ser dirigida? De que forma devemos nos comportar diante de Deus? O importante nisto tudo, queridos, é que você tenha uma vida de oração. Conforme já foi dito aqui, né? Aquela oração de joelhos dobrados nos dá a entender a nossa maneira de estar prostrados, submissão, diante daquele que nos é superior, isto é, submissão. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse para orar em todo o tempo. Já aos Efésios, ele diz, orai sem cessar. Isso quer dizer que você tem que estar em contínua ligação com Deus. Hoje, uma linguagem assim bem moderna da internet, né? Você tem que estar linkado com Deus 24 horas. E a posição? Aí, irmãos, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, Atos 2, eles estavam orando há 10 dias. E ali eles devem ter orado em diferentes posições. Mas naquele momento que o Espírito Santo desceu, eles estavam assentados. Então veja que o teu posicionamento não importa diante de Deus, desde que você esteja em total reverência, respeito e submissão, não é? E neste caso aqui, você naquele momento particular com Deus, Daniel, por exemplo, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Então veja que Daniel tinha critérios. De repente você não tem essa mesma oportunidade. Mas naquela oportunidade que você tem de estar com Deus a sós, que bom se você puder dobrar os seus joelhos e a sós, no teu particular com Deus, você poder conversar, dialogar, viu? E ele vai falar com você. Ele pode te falar com voz audível, isto é, com voz humana. Ele pode te falar por meio de uma revelação, de uma visão, de um sentimento, não é? Saiba que Deus está te ouvindo e que Ele vai te responder. Agora, orar sempre, orar perseverantemente. E o teu coração precisa estar puro diante dEle. Puro é o mesmo que limpo. O Salmos 66, versículo 18 diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Aqui está a condição sine qua non, para que Deus ouça a nossa oração. Se o teu coração tem iniquidade nele, a Bíblia diz, Deus não vai te ouvir. Vou até repetir o texto. Salmos 66, 18. Leia essa referência. Por outro lado, em Mateus 5, 8, que é dentro desse sermão que estamos estudando esse trimestre, ele disse assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha que coisa linda. Um coração limpo é tão maravilhosamente abençoado e poderoso que você enxerga Deus, você sente Deus, porque o teu coração está limpo. Agora, se há nele iniquidade, o Senhor não vai te ouvir. Aí está. Como está a posição do teu coração nos diversos momentos e épocas da tua oração? O importante é orar. Orar em todo o tempo, orar sem cessar, não importa a posição, não importa o lugar onde você está, mas que em cada gesto a tua alma esteja ajoelhada, esteja dobrada diante do Senhor, com o coração limpo, para que você o veja pela fé e ele te ouça e te dê resposta. A posição do teu coração é fundamental para que a tua oração seja ouvida ou não. Tome cuidado. Muito bem, queridos, vamos ao segundo tópico da nossa lição, a oração que Jesus ensinou. Nós acabamos de ver que a oração é um diálogo
e como nós podemos utilizar dessa ferramenta poderosa e como nós vamos fazer essa oração. Há um detalhe, pastor Elvis, que eu esqueci aqui. Na letra A quem devemos orar, Sim. tem um detalhezinho também, muito importante, que o comentarista disse aqui e estava passando de largo. Orar ao Pai em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque muitos irmãozinhos, de maneira muito simples, ele ora a Deus. Até aí tudo bem. Quando termina a oração, ele ainda diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, se ele está agradecendo em nome de três, então ele está orando para uma quarta pessoa. Para uma outra. Então, teologicamente, esta oração não está correta. É orar ao Pai em nome de Jesus, que é o seu filho. Nunca usar o nome da Trindade, porque você já está se dirigindo a ela. Quando se fala do Pai, está se falando de toda a Trindade, né? Então, a quem você deve orar? Ao Pai. Em nome de quem? Jesus. Não precisa citar 3 vezes, orar ao Pai depois, em nome do Pai de novo, do Filho e do Espírito Santo. É só para explicar as orações simples feitas por aí. Em meio disso tudo, o Espírito Santo nos ajuda nessa oração. Não é que Deus não ouça, ele vai ouvir, né? Vai que ouvir, ele claro. sabe da intenção do coração, mas é que nós estamos mostrando o lado correto da situação, tá bom? Vamos lá então. Aí o segundo tópico fala a oração que Jesus ensinou. Então, eu vou já juntar os 2 pontos aqui, que tem Jesus não condenou a oração em público, e o segundo, Jesus quer que sejamos discretos. Meio que, se a gente olhar grosso modo, contraditório, né? Mas a intenção é outra, então vamos lá. Jesus não condenou a oração em público. No texto bíblico em estudo, o Senhor Jesus não condenou a oração pública, visto que, pelo aspecto bíblico, ela é aceitável e recomendada. Né? Segundo Crônicas 6, 12 a 42, Atos 4, 24 a 31 nos fala isso. O que Jesus condena é a oração, quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens, o que os hipócritas fariseus buscavam. É o mesmo assunto da lição passada, né? A mesma coisa. É isso que Jesus condena, tá? A ostentação, aquela coisa de você mostrar que você ora, que é isso, a condenação é essa. Tá? Um cristão transformado por Jesus, ainda em sinceridade com Cristo, não busca glória para si, age com humildade. Então vamos continuar aqui no segundo tópico, subtópico, Jesus quer que sejamos discretos. Tá? As expressões entra no seu aposento e fechando a tua porta, Mateus 6,6, não significa que devemos ter um quarto só para a oração. Não é isso não, meu irmão. É claro que podemos fazer de algum cômodo de nossa casa um local particular para falarmos com o Pai. Se você tem essa condição, top demais, maravilha, mas não é que seja isso. Contudo, no ensino de Cristo em Mateus 5,6, sua ênfase não é o lugar, mas a atitude de quem ora. Esse lugar secreto traz o sentido de que quem tem a mente e coração transformado orará a Deus de modo humilde, sincero, sem buscar o aplauso dos homens. Para o cristão, o lugar secreto é visto como especial, a fim de se afastar do mundo e estar sozinho com Deus. Ele sabe que a sua recompensa não vem de homens, mas do Pai que está no céu. Se fosse seguir a esse pé da letra aqui, a gente podia nem fazer oração no YouTube, né? Senão tá todo mundo vendo. É verdade. Não é isso, a intenção não é essa. A intenção é de ter um coração sincero, não de exaltação, não de glorificação própria, mas para que o nome de Jesus seja glorificado. E é nisto aqui, pastor Elvis, que eu observo como está sendo preciosa ou preciosas essas lições. Verdade. Né? Desse trimestre, lições tão simples, mas que nos trazem tantos esclarecimentos. Como nesse primeiro subponto aqui. Ó. Jesus, irmão, ele nunca condenou uma oração feita em público. O que ele não queria era ostentação, era arrogância no orar. E a Bíblia nos dá exemplo. Como foi citado aqui em 2 Crônicas, veja que aquela oração que Salomão fez no templo foi pública ali, para todo mundo ouvir.
E a oração de Elias no Monte Carmelo? Também. Ele orou em segredo, todo Israel ouvia ele orando. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, olha aí, mostra que tu és o nosso Deus e que eu sou o teu servo. Olha aí, e Deus ouviu a oração do profeta e o fogo desceu e vocês viram o que aconteceu. Um outro exemplo, na ressurreição de Lázaro, Jesus orou ou não orou ao Pai diante de todos? Todo mundo. Graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouves. E ele ali apresenta a Deus, falando que na verdade ele estava fazendo aquilo que era para o povo entender que ele, Jesus, era enviado do Pai. Então veja que Jesus elevou a sua voz ao céu e orou ao Pai diante de todos. E quando ele acabou de orar, ele disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro veio. Então veja que esse Jesus que está ensinando a orar em secreto, ele orou em público também. E não somente ele, mas os seus apóstolos. E não somente os apóstolos, mas profetas e reis no Antigo Testamento. O que Jesus estava corrigindo era exatamente a arrogância. A oração em público é a mesma coisa que você ofertar. Quando você oferta, você está ofertando para alguém que é público. Então, o que está valendo aí é a intenção de como você está dando a oferta. E aqui, a intenção de como você está orando ao Senhor. Não havendo essa intenção de publicidade pessoal, Deus vai te ouvir maravilhosamente. E já a oração em secreto, já está se falando aqui da tua intimidade com Deus, sabe? Você pode, inclusive, dentro de uma dificuldade, você está em trânsito, num aeroporto, numa estação rodoviária, você fazer uma oração até dentro de um banheiro. E aquele momento virou secreto, porque você está orando a Deus, dentro de uma necessidade premente. O que importa é a tua maneira, é o teu ato de orar, de conversar com Deus. E esse momento se torna secreto. É importante entendermos tudo isso e Deus está aqui sempre a nos dar esclarecimentos. Isso aí. Queridos irmãos, vamos ao terceiro subtópico, que a gente fecha esse segundo aqui, que ele nos fala das vãs repetições. Não useis de vãs repetições. Isso aqui é muito importante. Escuta aqui. Quando a oração é balbuciada apenas em palavras vazias, perde o foco, que é Deus, e se firma nas vãs repetições. Olha só. Sobre esse assunto, Cristo novamente combate os escribas, os quais faziam longas orações. Marcos 12:40, Lucas 20:47. Não é verdade que o Senhor desprezava longos períodos de oração, não é isso. Pois na Bíblia encontramos esse tipo de oração, segundo Crônicas 6, de 14 a 42, Neemias 9, Salmo 18. Mas o que ele contraria aqui é a atitude de alguém achar que quanto mais fizer barulho, Deus ouvirá. Não é nada disso. Esse procedimento era peculiar dos pagãos, como bem observa no caso dos profetas de Baal. É verdade. Né? Em 1 Reis, capítulo 18, versículos 25 a 29. Ora, na Bíblia, encontramos orações curtas feitas pelos homens de Deus com verdadeiro sentimento e que foram respondidas prontamente, como o exemplo de Salomão, em 1 Reis 3, de 6 a 12, Ezequias, 2 Reis 19, 14 a 20. A oração que tem repetição, mas que não envolve futilidade, mecanismo, tem seu valor e é aceitável, pois assim Jesus orou, Mateus 26, de 36 a 46. Quando entregamos tudo nas mãos de Deus em oração sincera e humilde, Ele cuida de nós. E aqui, antes do pastor Mário falar, eu quero colocar aqui, queridos irmãos, muita gente não tem o hábito de orar. E até fala assim, mas para que orar tanto? Oração é prática. Você começa a orar, você pode começar com 1 minutinho de oração. Você vai ver que daqui a pouco você vai pegar intimidade com isso e você começa a conversar mais. Isso é natural, é como um amigo que você tem. Quando você não conhece,
você não fala muito, mas a partir do momento em que você começa a ter aquela amizade, as coisas vão se desenvolvendo, você passa até horas conversando com aquela pessoa. Deus é a mesma coisa. Não é que nós temos que orar 3 horas para... Não é isso. Deus pode responder uma oração de 30 segundos, se houver uma sinceridade. Mas com o seu relacionamento, com a sua prática, você mesmo naturalmente vai aumentando o seu tempo que você conversa com Deus. Isso é natural. Isso é natural. Agora, não tem como a pessoa, né, fazer aquelas orações se ela não tem prática disso. E Deus gosta dessa prática, Deus exige que a gente ore, Deus quer que a gente faça essas orações, sejam longas ou sejam curtas. Na verdade, a gente ora sem parar, a gente ora sem cessar, é assim que a Bíblia nos diz. E isso é muito importante para nós. Então, a gente não fica usando de vãs repetições, falando coisas que às vezes a gente não está nem prestando atenção, porque virou tanta rotina, virou tão normal aquela palavra que a gente joga. Meu irmão, ninguém conversa com ninguém sem prestar atenção. Por que na oração a gente não vai prestar atenção? Por que na oração a gente não vai estar focado? Nós estamos conversando com um ser extremamente superior e que te escuta e que fala com você. Na sua oração, Deus pode te responder, falar com você naquele momento ali. É um diálogo, né? Então ele coloca aqui, não useis de vãs repetições nas orações, pastor. E o que é interessante também é que essas vãs repetições viram rezas. Reza. Todo mundo sabe essas rezas que tem por aí afora escrita, né? E quando o pessoal vai orar aquele tipo de reza, ou vai rezar aquela reza, repete aquelas mesmas palavras que já estão escritas. E muitas delas aí já há séculos. É ou não é? Há séculos. Diversas orações, rezas que citaríamos aqui, mas que vocês conhecem e sabem de cor. Isso não precisa. Porque a oração verdadeira é uma conversa com Deus. Você já conversou com muita gente que, quando vai falar com você, fica repetindo o mesmo assunto horas e horas? Aquilo não fica enjoado? Fica ou não fica? Se você conversa com uma pessoa que toda vez que você encontra aquela pessoa, ele quer te contar a mesma história, ele quer te... né? Quando a pessoa tem doenças, porque há certo tipo de doenças, né? Que a pessoa, toda vez que encontra com você, ela pode repetir a mesma coisa. Você entende que aquela pessoa está com um certo problema mental, de doença, né? De amnésia, de Alzheimer e outras coisas mais, quando está lembrando ainda, né? Mas tem pessoas, principalmente bêbados, por exemplo. Você imaginou como o bêbado repete as coisas? Não dá para aguentar. Então, para que repetir as palavras? Agora, se você tem aquele passo, aquele momento íntimo com Deus, aquela conversa vai se estendendo de 5 minutos, depois 15, meia hora, vai ter dia de você conversar com Deus 1 hora, 2, e quando você dali sai, parece que conversou 5 minutos. Isso acontece. Lembra de Moisés, que ficou com Deus 40 dias e 40 noites? Né? Entretanto, lembra quando Pedro estava afogando? Que ele foi caminhar sobre as águas, que duvidou? Ele usou só 2 palavrinhas: Senhor, salva-me. E Deus atendeu ele, na hora. Lembra-se do ladrão na cruz? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só isto. E Deus disse em Jesus, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A própria oração de Elias, enquanto os profetas de Baal, até o meio-dia, ficaram clamando, repetindo, nada aconteceu, pode ver que a oração de Elias foi curtinha e Deus respondeu de maneira poderosa e imediata. Mas o Deus que responde às orações curtas, também responde às orações longas, fruto de uma intimidade que a pessoa tem com ele. Agora, o que ele não quer é que você vá orar a ele rezando com vãs repetições de palavras que a nada levam. É só isso. É, exatamente isso aí. Não jogando palavras fora, né? Fora. A própria oração do Pai Nosso, meu irmão, se você não tiver cuidado, vira uma reza. É verdade. Vira reza, entendeu?
Não precisa você ficar repetindo oração. Repetir para quê? Aquilo ali foi um modelo. Isso aí. Foi um ensino de Jesus. Como, não é a oração que a gente deve fazer, é como a gente deve orar. É bem diferente. Agora fica um monte de gente, e até crente, vamos orar o Pai Nosso. Sinceramente, querido, isso é falta de sabedoria, porque você está rezando. Aí você está repetindo, Jesus já fez essa oração, Deus já escutou. Pega esse modelo e faz a sua. Nós somos pessoas capazes de conversar com Deus como nós conversamos com qualquer outra pessoa. E é isso que Deus quer de nós, tá? Sem vãs repetições. Terceiro tópico e último, a oração e jejum. Olha que coisa linda. Oração e jejum, uma combinação perfeita, o aspecto bíblico sobre o jejum e o ensino de Jesus sobre o jejum. Os dois últimos eu vou unir, falar de uma vez só. Mas o primeiro fala assim, a oração e jejum, uma combinação perfeita. Em inúmeras passagens bíblicas, podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinados, e nós temos aqui várias referências novamente. 1 Samuel 7, 5 e 6, 2 Crônicas 20, 3 e 5, Esdras 8, 21 a 23 e tantas outras. Por meio das Escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação e humilhação, e mostram também dependência total de Deus em momentos mais extremos, quando precisamos buscá-lo para resolver um problema específico ou receber uma determinada orientação. O que é interessante nisto tudo, irmãos, é como a oração e o jejum nos leva a uma total submissão a Deus. É por meio da oração e do jejum que mostramos ao Senhor a nossa total dependência dEle, a nossa total carência dEle. E Ele fica muito feliz quando assim acontece, porque Deus quer, acima de tudo, que reconheçamos que somente Ele pode fazer tudo por nós. Os maiores exemplos estão lá no Antigo Testamento. Vocês se lembram do exército de Gideão, por exemplo? De 32 mil foram reduzidos para 300. E Deus sempre dizia para ele, ó, Gideão, ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. O que é que Deus queria com isso? Era que eles, o exército e o próprio Gideão, não atribuíssem às suas próprias forças físicas o êxito da vitória. E sim, que eles reconhecessem que foi Deus quem lhes deu vitória. Deus deu vitórias miraculosas a Israel sem que o exército de Israel disparasse uma só flecha. Que matasse, desse uma só flechada ou uma espadada em alguém, né? Ou lancetear alguém. Deus mandava barulhos nas copas das árvores. Deus mandava trovões, relâmpagos, chuvas de pedra. Quantas vezes exércitos se autodestruíram e o nome de Jesus, de Jeová, o nome de Jeová foi glorificado nos exércitos de Israel. É isso que Deus quer. Lembra-se de Jonas pregando em Nínive, quando o imperador lá da Assíria, né, colocou todo o povo 3 dias jejuando e se vestindo de saco e cinzas? Houve uma conversão ali, e por anos e anos houve um grande avivamento ali em Nínive. E você vê que a oração e jejum, lembrando também do caso lá de Mardoqueu, de Amã, de Esté, aqueles 3 dias que Esté pediu para que todos orassem e jejuassem, toda a raça judaica seria destruída no dia 13 do mês de Adar. E o que aconteceu? A oração e o jejum mudou o curso da história, e Amã morreu na própria forca que mandaram fazer para enforcar Mardoqueu, né? E todo Israel, todos os judeus foram livres pelas suas próprias forças que Deus lhe deu, mudando a lei que era para que eles morressem porque eles estavam desarmados. E ali o rei, ouvindo a petição da sua amada Esté,
Ele não pôde revogar a lei, mas fez uma outra que os judeus poderiam se armarem, se defenderem, e aí deu-se a vitória do povo judeu. Tudo porque houve um resultado de 3 dias de oração e jejum. E para finalizar, eu me lembro quando um certo homem levou o seu filho para que os discípulos expulsassem aquele demônio, e vocês se lembram, os discípulos não puderam expulsar. E depois que Jesus expulsou, em casa, eles perguntaram a Jesus, por que nós não podemos expulsar? E Jesus disse, olha, meus filhos, é porque há certas castas de demônios que só saem com oração e jejum. Veja como é fundamental essa prática na vida do cristão. Oração e jejum é a chave da vitória. Amém. Glória a Jesus. E segundo e terceiro subtópico, que a gente finaliza a nossa lição, nos fala o aspecto bíblico sobre o jejum. Na Bíblia, há 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum. O ato de humilhar-se, o da lamentação e o evento espiritual de grande concentração de fiéis. O ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza do pecado. Aí nós temos também referências, Deuteronômio 9,18, né? Jonas 3,5. O da lamentação, fosse por causa de um mal sofrido, fosse por alguma praga, uma derrota sofrida em uma batalha ou ameaça, nós também temos referências. Juízes 20:26, Neemias 1:4, Esté 4:3. E o evento espiritual de grande concentração de fiéis, como o caso do envio de missionários a uma escolha de homens para a obra, que é o caso de Atos 13, 2 e 3, 14 e 23. Pela lei mosaica, olha só, havia um jejum anual no dia da expiação, Levíticos 16, 29 a 34. Essa prática se multiplicou em diversas formas, do nascer ao pôr do sol, jejum de 7 dias, de 40 dias, nos meses 5º e 7º. Diante disso, os judeus decidiram jejuar 2 vezes por semana, que se tornou uma prática degenerada por causa do orgulho, como no caso do fariseu. Entretanto, o Senhor Jesus não estabeleceu dias fixos sobre o jejum. Ele jejuou de modo espontâneo, tendo como objetivo principal estar mais preparado e sensível à missão para a qual foi enviada pelo Pai, jamais por mera tradição. Tá? Terceiro, aí a gente emenda aqui. E outra coisa, antes de eu passar, que a gente já está falando sobre jejum, escuta uma coisa, irmãos. Não inventa a moda com jejum, não. Aprende uma coisa. Tem muita gente que faz jejum Jejum é a abstenção de alimentos. É simples assim. É abstenção. Tá? Não, eu vou jejuar de quê? Vou jejuar de Coca-Cola. Pelo amor de Deus, vou jejuar de não sei de quê. Jejum é jejum, meu irmão. Tem pessoas que não podem fazer jejum, pois tem problemas de saúde, alguma coisa assim. Tem gente que tem problema de glicemia e tal. Não pode, não pode, não pode. Deus sabe, Deus conhece, Ele sabe de tudo. E Deus vai te abençoar da mesma forma. Mas agora a pessoa, não, eu vou jejuar do meio-dia até às 18. Mas ele tomou café, ele almoçou, aí depois ele vai passar um tempo. Você está se abstendo de alimento por um tempo. Jejum, não. Jejum, até diante dos médicos, quando a gente vai fazer um exame, a gente tem que chegar lá no outro dia cedo, né, num horário grande de abstenção total para a gente poder fazer. Então, tem muita gente aí fazer o jejum de Daniel. Você está fazendo a dieta de Daniel. Né? Porque você vai fazer jejum de quê? De carne, vai comer legume, vai não sei o quê, você está fazendo uma dieta. Aquilo ali foi propósito diferente para aquela situação. Não mistura as coisas. E foi uma dieta mesmo. Foi uma dieta mesmo, não mistura as coisas, não é isso. Tá? Jejum é jejum, ao pé da letra. E Deus sabe quem pode e quem não pode, tá bom? E aqui que ele está falando, ele fala exatamente isso aqui, não é por tradição, não é coisa que você faz voluntariamente, tem que fazer sim, é bom que faça, pois isso traz bênção para a nossa vida, isso nos liga com Deus, nos mostra a necessidade de dependência de Deus,
tá? Fisicamente a gente sente a falta do alimento da mesma forma que a nossa alma sente falta de Deus. Isso tem um simbolismo, um significado muito grande, tá? E o terceiro, segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário, espontâneo, isso porque deve nascer de desejo genuíno da alma, com motivos especiais, quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação, como está em Mateus 9, 14 e 15. No texto de Mateus 6, 16 a 18, o ensino do jejum também é a respeito da humildade e descrição na prática. Para jejuar, não é preciso desfigurar o rosto, ostentar a espiritualidade, pois o nosso Senhor nos ensina, unge a cabeça e lava o rosto. Ou seja, se prepara, meu irmão, não fica descabelado, não fica todo maltrapilho porque você está jejuando, não. É vida normal, é vida que segue, ninguém tem que saber que você está fazendo isso, não. Isso é coisa sua com Deus. Assim como a oferta e a oração, o jejum não pode ser usado para atrair os olhares humanos, pois trata-se de uma prática piedosa diante do Pai. Toda prática verdadeiramente piedosa busca a glória de Deus. O jejum tem que ter propósito. Isso. É verdade isto, irmãos. Não é simplesmente deixar de comer por deixar de comer. Você tem que ter um propósito. Você vai jejuar por quê? Você vai jejuar para quê? Qual é a intenção? Nós citamos aqui o caso de Nínive. Quando Jonas pregou, dizendo que daí a 40 dias, toda Nínive seria destruída. Então o rei convoca toda a população para jejuar, não é? E pedir ao Altíssimo que não fizesse tal coisa. E assim aconteceu. Então você pode jejuar, consagrando a tua própria vida para a obra do Senhor, em favor de uma vitória que você está precisando, uma resposta que você está precisando. Enfim, você tem que ter um propósito. E o jejuar é não comer e não beber. É jejum completo. Aquela situação de Daniel que muitos acham que era jejum, não é jejum, irmãos. Tanto é que durante 10 dias eles comeram bastante legumes. E vocês sabem, tanto é que existe hoje, né, diversos setores sociais que só vivem de legumes, de vegetais. Eles não comem carne ou coisas do tipo, né? E eles sobrevivem e vivem muito bem. Decidiram assim. Então é uma dieta. A pessoa está fazendo isso. Isso não é jejum. O jejum é não comer e não beber por um determinado tempo. E tem mais. Não vá fazer sacrifício de tolo. Passar dos teus limites. Você tem que jejuar até onde você suporta, até onde você aguenta. Tudo tem que ser feito com bastante prudência, com bastante cautela, porque Deus não aceita sacrifício de tolo não, viu? Então saiba fazer direitinho, peça orientação ao seu pastor se você não tem essa orientação, mas é ficar um determinado tempo sem comer e sem beber, com aquele propósito diante de Deus, para que Ele te responda de acordo, primeiro, com a soberana vontade dEle, e em seguida, com a tua necessidade. A situação é por aí. E quando a coisa é feita prudentemente, sabiamente, esse jejum e oração são válidos diante de Deus, e Deus ouve, vê e responde. Isso aí. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais uma lição e a nossa conclusão nos fala bem assim: o cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais, como está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor esteja conosco nesta aula, neste próximo domingo. A oração e o jejum é uma necessidade do crente.
tenhamos sabedoria em fazê-los, tenhamos sabedoria em executá-los. Deus nos abençoe. Oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é como água na vida, oração pro crente é a saída, oração é acionar a fé, Deus se põe de pé, pois a oração é a chave da vitória. Bom, queridos irmãos, chegamos ao final desta lição, a lição de número 9, que será ministrada no próximo domingo, que será uma bênção, eu tenho certeza disso, dia 29 de maio de 2022. Segunda-feira que vem estaremos aqui novamente trazendo a lição de número 10, Nossa segurança vem de Deus. E desde já eu te convido para acompanhar. E desejo que você tenha uma excelente aula, que você possa estudar esta palavra, dobrar o seu joelho e orar, e o Espírito Santo de Deus te iluminará, eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Querido eterno Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por esta aula maravilhosa, riquíssima. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos ajude ao ministrar essa aula no próximo domingo. Abençoe a nossa escola dominical, abençoe os professores e os alunos. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor fale, que o Senhor revele, que o Senhor mostre. Nós precisamos da Tua presença em nosso meio. Em nome de Jesus te agradecemos e pedimos. Amém. Pastor Mário. Que o divino amor ágape de Jeová, nosso querido Deus e Pai, que a graça inefável de Jesus Cristo, nosso querido Deus Filho, e que a comunhão do Espírito Santo venham repousar sobre todo o povo de Deus, sobre a igreja que ama e aguarda a vinda de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém.